Olá pessoal, esse é o Tá na Rede Especial, um podcast do jornal O Dia. Na esteira das polêmicas envolvendo a 21ª edição do reality show Big Brother Brasil da TV Globo, abordaremos nesse episódio a cultura do cancelamento e as suas consequências jurídicas. Para esse tema tão polêmico, Guilherme Pinho e eu, André Oliveira, convidamos o advogado José Estevão Macedo Lima, especialista em direito do entretenimento. Doutor Estevão, seja bem-vindo ao nosso podcast. Prazer grande estar presente à disposição de vocês. Doutor, o termo cancelamento, propriamente dito, ele não está descrito no Código Penal. Qual é o limite entre o cancelamento e a prática de um crime de fato? André, essa é uma matéria interessante, né? O cancelamento, ele é um movimento, né, que destila um ódio, ele destila uma exclusão, né, social. Ele não está descrito no Código Penal, porém, esse cancelamento, essa conduta de cancelamento, ela pode se enquadrar em um dos tipos penais, né? E, na maioria das vezes, acaba se enquadrando ali nos crimes contra a honra. A liberdade de expressão, ela é uma cláusula pétrea, constitucional, mas os limites dessa liberdade de expressão, dessa opinião, ele também está na Constituição, né? Que diz que são invioláveis a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem. E que essa violação cabe uma reparação, tanto por dano material, moral e lucro cessante. Qual seria o crime que pode se encaixar nessa prática e quais são as possíveis penas? A gente tem 3 crimes contra a honra, né? A calúnia, a injúria e a difamação. A calúnia consiste em caluniar alguém imputando-lhe um fato criminoso, definido como crime. A difamação é imputando-lhe um fato ofensivo à sua reputação. É aquilo que as pessoas vão pensar daquela pessoa que você falou. E a injúria é ofendendo a dignidade ou decoro, aquilo que você mesmo pensa, né, daquela reputação que você goza na sociedade, né, a dignidade, aquilo que pensam sobre você na sociedade, que você tem ciência, né, a sua postura na sociedade. As penas, elas variam. O artigo 138 é a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, né, que é caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. A difamação, artigo 139, é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E a injúria, detenção de 1 a 6 meses ou multa. O interessante é que isso, quando praticado na presença de diversas pessoas, né, numa rede social, na internet, ele tem um aumento ali de 1/3 de pena. E tem também a injúria racial, quando se trata de raça, cor. E como uma pessoa, seja ela artista ou não, como é que ela deve lidar legalmente quando ela sofre os ataques do cancelamento? Como é que ela pode administrar essa crise? Quando começa esse movimento, quando começa essa manifestação, ele tem uma origem, né? E a partir dali ele vai sendo disseminado. Quando você se sente ofendido, que você prevê que a sua intimidade, a vida privada, a tua honra, a sua intimidade está sendo violada, que essas opiniões extrapolam o limite da liberdade de expressão, você pode provocar a tutela jurisdicional na esfera cível e pedir ou uma tutela antecedente ou uma medida de urgência para que aqueles comentários sejam retirados, né, da internet, das redes sociais. Então, você tem as medidas de natureza cível e você tem a medida de natureza criminal, quando essas opiniões, essas ações tipificam um daqueles crimes que eu acabei de dizer. E também cabe uma medida liminar, que é por ser, né, por ser uma ofensa ou por, em tese, aquela conduta tipificar um crime, o juiz, a pedido do ofendido, que se move mediante uma queixa-crime, que é um crime de ação privada, a pedido da vítima, ele pode determinar que seja retirado aquele perfil ou aquele comentário, né, retirado das redes sociais e preservado para a instrução e apuração do crime.
Recentemente, a coluna do Maurício Sticer, do UOL, apurou que as marcas anunciantes do BBB estão preocupadas com a repercussão ruim dessa primeira semana de programa. Fala-se até em uma manifestação pública por parte dessas marcas. Qual é o impacto que a reação desses patrocinadores pode causar na imagem dos participantes e do programa? E existe alguma chance de um patrocinador abandonar um programa simplesmente por cancelar um contrato? O que tem que se avaliar, principalmente em relação à marca, é que o julgamento da internet, né, ele não tem critérios. Então, você não pode dar uma opinião, seja ela verdadeira ou falsa, quando você ultrapassa e atinge a honra, a imagem e a vida privada de uma pessoa. E aí, o ofendido, ele tem as medidas necessárias. A marca se basear em um julgamento feito pela internet sobre uma determinada ação ou omissão de um participante, ao meu ver, é extremamente temerário. Agora, o que vai dizer se a marca pode ou não rescindir o contrato é aquilo que foi pactuado dentro do contrato. Então, o que me parece que cada caso precisa ser analisado de forma responsável e criteriosa. Com as redes sociais cada vez mais populares, nós temos notado uma radicalização no tom desses ataques, né? Com a sua experiência atendendo celebridades, o senhor acredita que algumas reputações podem ser totalmente destruídas por conta de um reality show? Eu acredito que precisa ter, obviamente, muito cuidado durante, não só da participação, mas na nossa vida de um modo geral. E as pessoas que estão participando do reality show, elas estão bastante expostas. Isso é claro. Né? Agora, as pessoas públicas também estão acostumadas com isso, com essa exposição. O que eu penso é que o julgamento precipitado, né, imbuído de ódio e dessa vontade de retirar a pessoa de um convívio, seja ele social da rede social, ou seja ele dentro do próprio participação do reality, isso sim que precisa ser analisado de forma muito cuidadosa. É que se esse impulsionamento dessa opinião, ela está ferindo a imagem, a vida privada e dessa pessoa pública, desse participante. Então, doutor, tendo isso em vista, por que muitas dessas celebridades, né, quando são perguntadas, elas sempre se mostram dispostas a voltar a participar de um programa nesse formato? É como eu estou dizendo, né? Eu acho que a exposição não existe, mas a pessoa pública ela já está exposta. A pessoa pública está muito mais suscetível, porque gera curiosidade, né, da vida dessas pessoas, desses artistas. E quando você critica um artista, você pode angariar dentro dessa, não uma notícia propriamente dita, mas dentro dessa opinião, uma quantidade maior de seguidores também. Então as pessoas já estão muito expostas. O reality show, ele tem uma exposição e dependendo daquele reflexo da exposição, ela pode ser muito boa, com certeza. O que eu acho importante todos nós estamos expostos, as nossas opiniões são expostas, elas têm que ser dadas com cuidado, seja no reality, seja na internet, seja numa rede social, a sua manifestação tem que ser utilizada com responsabilidade, isso que é o mais importante. E sobre a Carol Conká, a Forbes fez um levantamento indicando que ela pode perder até 5 milhões de reais relacionados à publicidade, shows, etc. O senhor acredita que judicialmente a rapper pode conseguir reverter parte dessas perdas? Guilherme, o que precisa ser avaliado são os contratos que ela firmou, né? Eu não tive acesso a esses contratos, então não posso dizer efetivamente se esses valores são aproximados ou não. Obviamente que no mundo atual, né, que nós estamos vivendo, com esse distanciamento social, muitos artistas estão cada vez mais crescendo no mercado publicitário. E além desse destaque da Forbes, alguns administradores das redes sociais de outros participantes, como o Lucas Penteado e a Juliette, já indicaram que iriam abrir processos contra a cantora. Existe base legal para ela ser de fato processada? Quais crimes se enquadrariam no caso?
o que a gente precisa pensar é o seguinte, precisa ser avaliado caso por caso. Então, se foi as opiniões ditas, ou a postura, ou as ações, elas tipificarem um crime descrito no Código Penal, essa pessoa pode ser responsabilizada na esfera criminal. Se as opiniões e atitudes extrapolarem o limite da liberdade de expressão, essa pessoa pode ser responsabilizada por dano material, lucro cessante e dano moral na esfera civil. Então, é necessário sempre analisar, tem que saber de qual foi o fato que eles estão se referindo, mas levando sempre, né, tendo sempre essa base que o ordenamento jurídico protege, sim, são vários crimes descritos e que podem muito bem ser praticados dentro do reality. Tem condutas, né, que praticadas tipificam esse crime disposto no Código Penal, dentre esses que eu já falei do crime contra a honra, entre outros. Uma ameaça. Doutor, recentemente a Thelminha sofreu a primeira derrota no processo contra Eduardo Bolsonaro. O senhor, que é advogado da causa, poderia comentar como está esse processo, se vão dar continuidade, se não vão? Na verdade, está tendo uma avaliação. Existem, obviamente, que o judiciário ele tem o seu livre convencimento, mas ali é um caso claro, né, de ter extrapolado ali a liberdade de expressão. Mas está sendo avaliado, cada passo, cada prosseguimento. Trazendo agora mais para a esfera comum, se uma pessoa se tornar vítima de cancelamento, o que ela deve fazer? Né? A quem ela deve recorrer primeiro? Ela vai à polícia? Ela vai logo a um advogado? Qual é o passo a passo para essa pessoa? Primeiro é identificar, né, de onde parte e quem são aquelas pessoas que praticam e a conduta. Esse é o primeiro ponto. Né? E aí, se for um perfil, ninguém está escondido atrás de um perfil. Ninguém está escondido. Se você souber identificar essa pessoa, você já pode levar ao judiciário. Caso você não consiga identificar, qualificar essa pessoa que está ofendendo, né, que está incitando esse movimento, você deve ir à delegacia, à autoridade policial, registrar a ocorrência, para que a autoridade policial entenda, em sendo um fato típico penal, por representar a autoridade judiciária para quebra do sigilo das informações, para que essa pessoa seja identificada. As medidas, quando há uma violação, as medidas podem ser tomadas imediatamente também em face dos provedores das redes sociais. Porque o judiciário pode determinar a exclusão daquele post ou daquele perfil. Mas é muito importante, para responsabilizar a pessoa, é muito importante ter a identificação dela. Se não tiver, tem que, primeiramente, ir na autoridade policial. Agora, a representação, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, dada a complexidade do assunto, é necessário que um advogado seja constituído. Doutor, muito obrigado por ajudar a gente com esse tema muito pertinente e até a próxima. André e Guilherme, o prazer foi todo meu, estou sempre à disposição e parabéns aí por vocês terem se aprofundado nesse assunto, que é um assunto hoje que envolve todos nós, né? É um assunto atual e um assunto que, em decorrência de todo esse distanciamento social, as redes sociais cada vez mais vão ser utilizadas. E a exclusão numa rede social, essa política do cancelamento, nada mais é do que um julgamento precipitado, sem qualquer ordenamento jurídico, por pessoas que não estão habilitadas a julgar. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Essa edição teve roteiro de Guilherme Pinho e André Oliveira, com direção de Marcos Castro. Obrigado a todos e até a próxima.